E aí, desenvolvedor, bem-vindo de volta. Aqui é o Thiago, desenvolvedor mobile, e nesse episódio a gente vai dar continuidade à criação do nosso feed do Facebook. No episódio passado, ficou faltando a gente construir a parte de baixo, a parte de navegação aí dos botões e da parte de domínio, né, e descrição do domínio do blog ou de algum site ou de qualquer outra fonte externa quando é uma publicação de link feita pelo Facebook. Então nesse episódio a gente vai dar continuidade nisso e começar a exibir alguns dados para ver se realmente o design que a gente fez ficou como a gente esperava. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse de ajuste, né, que a gente ficou faltando no episódio passado, é construir essa parte de baixo, né, que é o link, que nem está escrito aqui Game of Thrones, a descrição daquele link quando é o link de publicações e os três botõezinhos de like, comentário e de share. Então, como a parte de cima, né, essa parte cinza, tem dois ícones, um embaixo do outro, e a gente precisa atribuir um fundo para a tela inteira, se a gente continuar utilizando o Constraint Layout com dois text view, isso aqui não vai dar tão certo, tá? Até dá para fazer, mas dá muito mais trabalho. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema é encapsular esses dois text view dentro de um linear layout, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir um linear layout como um novo componente aí do Android. Tá, então eu vou pegar aqui, vamos definir um linear layout como um container, e esse linear layout vai ter 0dp de largura e também vai ter o wrap content para ele se ajustar conforme o conteúdo. Deixa eu parar a aplicação aqui. Na verdade já está parado, é que está rodando em outro lugar. Enfim, aí a gente vai precisar encapsular aqui dentro os componentes que a gente precisa, que são os text view. Então antes de definir as constraints do linear layout, deixa eu colocar aqui os text view que a gente vai precisar. Então, o primeiro text view vai ser o text view do título da publicação. Então, todos os text view vai ter o wrap content e eu vou estar colocando aqui para ele um ID para a gente usar depois lá no código fonte. Então, eu vou chamar ele de text view post title e a parte de baixo, né, do conteúdo em si, eu vou colocar um texto usando tools, que nem a gente fez no vídeo passado. E vou colocar aqui, por exemplo, blog.google.com e colocar algumas margens. Então vou colocar uma margem inicial para ele, uma margem start de 8dp, uma margem top de 8dp também, e vou colocar uma margem end de 8dp também. Agora eu vou colocar o nosso próximo text view. Então deixa eu aumentar aqui. Então ele está sendo colocado ali em cima, mas a gente já vai arrumar isso com o constraint layout do nosso linear layout. Então a gente precisa agora colocar dentro desse outro text view, vou chamar ele de subtitle. E vou atribuir as mesmas definições, né, para ele. A diferença aqui é que nesse caso eu vou colocar um texto qualquer, que é o texto da descrição. Então vamos fazer o seguinte, eu vou copiar esse texto aqui. Vou colar ele aqui e vou colar ele várias vezes. Aliás, deixa eu dar um espaço aqui. E vou colar ele várias vezes aqui. Então tá lá uma descrição enorme, e essa descrição vai sobrescrever o tamanho do nosso container principal. Então para resolver esse problema, eu vou usar o max lines para definir o máximo de 2 linhas, e vou colocar o ellipse size, que permite que ele coloque os 3 pontinhos, né, quando acabar aquele texto. Ele coloca esses 3 pontinhos aqui no final para a gente conseguir visualizar. Então deixa eu tirar o zoom aqui e mudar agora os componentes desse texto. Então o texto em si, né, o estilo dele vai ser negrito. Então vou colocar bold, e a cor desse texto, que é o texto de baixo, vai ser a cor black que está lá no pacote do Android. Então tá aqui essas duas definições. Agora a gente precisa mandar o linear layout
exibir de uma forma vertical. Então vamos colocar orientação vertical e começar a descer esse componente para baixo, né? A gente começar a atribuir ele no lugar que a gente espera que ele apareça. Então, na parte de layout aqui, deixa eu só arrumar aqui. Aqui eu vou colocar o wrap content e vamos colocar as constraints. Então a constraint do topo vai estar alinhada embaixo aí da image view post. Então ele já foi lá para baixo. A constraint final vai estar alinhada com o final do container principal e a constraint inicial, que é start, também com conteúdo principal. Vou dar uma margem top aqui, só para a gente visualizar melhor. E também vou colocar a cor de fundo como Color Light Gray e por hora só, por enquanto é só. Então deixa eu ajustar esses caras aqui. E agora na parte de baixo aqui já foi definido o texto e também definido aqui do nosso text view secundário. Então já está tudo pronto, a gente já tem as cores que a gente precisa. Só que a gente não vai conseguir visualizar porque não tem os dados reais para visualizar esses textos, né? Então, vamos continuar assim. Depois que a gente tiver os dados reais, a gente vai e otimiza o layout como um todo. Então, agora a gente pode usar para construir esses três botões de like, comentário e share. Esses três botões são ícones normais, né? Então, a gente pode usar o ícones PNG escalável de acordo com o tamanho do device ou usar um recurso mais poderoso que é o recurso de vetores, tá? Eu tenho 3 SVG aqui e você pode pegar qualquer lugar também. Eu vou disponibilizar esses recursos aqui para você também. Você vai clicar aqui em Vetor Asset e aí você vai conseguir importar aqui, ó, local file, e vai procurar o local onde está os seus vetores, tá? Então nesse caso aqui na minha desktop tem aqui no Facebook, eu tenho os 3, né, disponíveis, que é o de like. Então eu vou importar esse cara aqui. Agora eu vou importar o do comentário. E agora eu vou importar o do compartilhar. Share.svg. Então, com os 3 ícones compartilhados agora na nossa pasta Drawable, tá, como vetor, eu vou conseguir usufruir desses botões para colocar ele aqui na tela para a gente. Então, vou definir um novo objeto chamado Button. Esse cara também vai ser um wrap content e também vai aí encapsular o nosso conteúdo. Vou dar um ID para ele chamado de botão like. E aqui vamos começar a definir as constraints, tá? Então, primeira coisa, a constraint final vai estar alinhado com o topo, né, com o início, na verdade, do próximo botão que eu vier criar. Então, nesse caso, a gente ainda não tem, mas eu vou definir ali que vai ser o botão de comentário. Então, vamos criar esse botão aqui do comentário. Esse cara aqui vai ser igual ao de cima. Wrap content, vou dar um ID para ele, que vai ser o button comment, que é o que eu vou precisar para ter a referência dele aqui em cima. Então, com essa referência aqui pronta, agora eu vou definir a constraint top alinhado embaixo do post container, né, que é o conteúdo principal, que é o linear layout. Então, eu vou chamar esse cara aqui de post container. Então vou pegar aqui post container e aí ele jogou lá para baixo, tá? Agora a gente vai precisar definir também o constraint start com o conteúdo inteiro e também definir aí os arquivos de recursos. Então a imagem, né, o botão em si, ele é um botão com uma imagem, então a gente vai ter que definir um fundo para ele nu, porque eu quero deixar ele transparente. Eu vou definir o texto dele, então eu vou criar uma string aqui chamada de like.
e criar esse arquivo de recurso, que é essa string chamada de like, e também vou definir um drawable inicial, que é a nossa imagem que a gente precisa. Então vou usar o recurso do drawable start para ele aparecer lá no começo, que é o nosso IC like. Então ele já apareceu ali no cantinho pra gente, tá? Agora a gente também precisa definir a densidade para que ele distribua esse conteúdo entre todos eles, tá? A gente vai fazer isso daqui mais para frente, para vocês entenderem como é que é distribuído de uma vez. Por enquanto, o botão de like está aqui embaixo e o botão de comentário está aqui em cima, né? E não está no lugar certo. Então a gente vai precisar primeiro colocar esses 3 botões na tela, para depois definir a distribuição entre eles igualmente. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou definir as mesmas constraints que a gente vem definindo aqui para o botão de like. Então eu vou definir que o constraint final do meu botão de comentário é o começo do próximo botão. Então vou dar um ID do próximo botão que eu ainda não criei, então vai ser o botão share. E vou criar o botão share aqui para visualizar como vai ficar. Então, mesma coisa que os outros botões. E vou dar o ID dele de button share. E fazer o seguinte, agora, a mesma coisa que eu fiz no botão de cima, eu vou fazer nesse botão aqui de baixo. Tá? Então, o constraint start desse botão é no final do botão de like. Então, vou chamar aqui o button like. E a constraint top é embaixo do container também. Então, todo mundo embaixo do container. E agora eu vou definir a mesma coisa desses 3 casos aqui. Que é, só vou mudar aí o íconezinho, que é o de comment. Comment. E vou chamar esse cara de comment. Aqui ele está dando um erro, que já foi declarado esse botão, porque aqui não é comment, aqui é o share. Quer dizer, esse aqui é o like. Esse aqui é o like. Na verdade tem um botão a mais aqui. Então é o like, o comment e o share. Aí, agora estão os 3 distribuídos iguais. Então vamos lá. O botão de like, ele vai, o final do botão de like vai começar, vai estar alinhado com o começo do botão comentário, que é exatamente esse traço aqui. A parte de cima é embaixo do container, que é esse traço aqui, e a parte inicial é o seu container py, que é essa linha vermelha que está aqui. Então esses 3 caras aqui definem o botão de like. O botão de comentário, por sua vez, a parte final dele é o começo do share, que é esta linha aqui. E na verdade ele não está pegando direito, mas é esta linha aqui, que é o botão de baixo. O botão final desse cara aqui é esse que está errado aqui. Então vamos lá, o botão inicial desse cara aqui é o começo do botão de like, que é esse cara aqui, e esse aqui é esse final aqui, beleza. O topo, tá aqui certinho o topo, e agora a gente precisa definir, por último, o botão de compartilhamento. Então o botão de compartilhamento é praticamente a mesma coisa, tá? O botão final do compartilhamento é alinhado com o parent. Final com o final do parent. O botão, a parte inicial, é alinhado com o final do botão de comentário, que é esta linha aqui. E a parte de cima é a parte de cima também. E agora a gente precisa definir o botão em si. Então vamos colocar os 3 iconezinhos que a gente precisa.
três iconezinhos são o do share. Share e a frase share. A palavra share. Pronto, agora a gente definiu os três caras na posição correta. Tá? A gente também pode colocar um padding aqui no comentário, que ele está muito para frente, né? Vamos colocar um padding no drawable de 8 dp. E a gente também pode colocar, para finalizar esse caso aqui, uma distribuição horizontal dos três de acordo com o seu peso, que é exatamente como a gente fazia, né? Se você sabe ou não, a parte do Relative Layout, né? É muito semelhante. A gente vai vir aqui, vamos criar um constraint bias, horizontal bias, e a gente vai pôr 0.5 nos três, para ele garantir que ele distribua os três componentes com a mesma proporção. Então a gente termina essa parte do layout em si, né? Então já está alinhado todas as constraints uma com as outras, de todos os componentes, de acordo ainda com seu peso ideal, né? Então eles estão distribuídos igualmente os três. Agora a gente pode começar a editar o nosso código fonte para conseguir visualizar a distribuição do layout em si, né? Então a gente vai conseguir colocar alguns dados falsos para ver como é que vai ficar. Então a primeira coisa é ir lá no nosso arquivo de Java, a main activity, e na main activity a gente vai começar a distribuir esses componentes dentro do modelo de dados. Então eu vou criar uma classe privada aqui, eu não vou me preocupar tanto com arquitetura aqui, distribuições de camada de model, mas eu vou criar uma classe aqui mesmo chamada de post, que vai obter as propriedades de um determinado post. Tá? Então cada post vai ter uma image view do usuário, eu vou chamar ela como inteira, né? Do tipo inteira, porque vai ser um recurso drawable que a gente vai estar utilizando. A gente vai precisar também do text view, do time, né, que é a hora que foi publicado, que é uma string, outra string chamada de text view username, outra string para o conteúdo, que eu vou chamar ele de content, uma outra image view que é a imagem do post, então a image view post, um text view para o título e um text view para descrição. Então aqui vai ser o title e aqui vai ser o subtitle. Com esses componentes aqui prontos, vou implementar o getter e setter para a gente conseguir manipular e atribuir depois esse cara aqui. Então já está tudo atribuído certinho. Agora a gente pode, né, e deve construir um view holder. O que é o view holder? É o cara que vai obter as propriedades de um layout, que no caso vai ser o layout da linha em si que a gente vai manipular, e essas linhas vão ser atribuídas em componentes que a gente tem na tela. Então o view holder é o cara responsável por holder, né, segurar aí o componente da view. Então a gente vai criar uma classe estática privada chamada de post view holder. Esse cara aqui vai ter que estender o recycler view.viewHolder, e aqui a gente vai implementar os métodos que ele precisa. Tá? Primeira coisa é o construtor, e aqui a gente vai ter a referência de todas as propriedades que a gente precisa para depois manipular essas propriedades que a gente construiu lá na tela como componentes do Android. Então eu vou declarar todos eles aqui, que é a imagem view do usuário, o text view do tempo, e aí vai ter o text view do username, que são exatamente as mesmas propriedades do model, né? Vai ter o text view do conteúdo
vai ter a image view do post, depois vai ter o text view do title e o text view do subtitle. E agora eu vou pegar com o Find View by ID todas essas referências. Então vamos lá. Post, image view post, e aí a gente vai ter no campo de texto username, o text aqui está escrito errado, vou arrumar já. Username, conteúdo, title e subtitle. Pronto, agora a gente tem todas as referências dos componentes que a gente precisa e a gente vai criar um método novo chamado de bind, onde vai esperar um post para a gente conseguir atribuir cada elemento que veio de cada linha, né? Então, cada vez que eu faço a rolagem da Recycler View, ele vai pegar o post, o modelo de dados, que a gente vai usar depois através de um adapter, já vou te mostrar isso, e vai atribuir aqui através do método bind para colocar em cada componente respectivo. Então, vou dar um set image resource, no caso da imagem, e vou dar um get image view post. Fazer a mesma coisa aí para a imagem do usuário, que é imageview.get imageview_post. Depois, para o campo de texto, post.getTime. Depois, para o username, setText, post.getUsername. Depois, a gente vai ter para o conteúdo, setText, post.getContent. Depois, a gente vai ter title.setText.post.getTitle e para o subtitle também. Subtitle, get subtitle. E faltou o image post aqui. Aqui o primeiro é o image post. E tá tudo certo. Então a gente termina de definir o view holder, que é o cara que vai renderizar a nossa linha exclusiva que a gente acabou de desenhar ali atrás. Agora a gente pode pegar e também definir o adapter, que é o cara que vai segurar, né, o adaptador para o nosso recycler conseguir ter as nossas listas. Então a gente vai chamar uma classe interna chamada de postAdapter, e esse cara sempre vai ter que sobrescrever, né, estender na verdade, um recycler view pronto adapter. E eu tenho que passar para ele o tipo do view holder, que é o post view holder. Feito isso, eu tenho que implementar os métodos padrões para ele, e esses métodos padrões basicamente vai ter a criação do view holder em si. Depois eu vou ter o onBind view holder e depois eu vou ter o get item content. E agora a gente pode definir uma lista vazia para a gente começar a manipular esses dados nesta lista. Tá? Então eu vou criar uma list do tipo post, vou importar essa lista e vou chamar ela de post e vou instanciar um array list nessa variável. E aqui agora eu preciso dizer no get item count, qual o tamanho da minha lista. Então vou usar o posts.size. Com a lista definida, o tamanho dela, eu também vou definir aqui no onCreate para ele inflar o nosso layout que a gente precisa. Então eu vou pegar uma referência tipo view
e eu vou dar um get layout inflator.inflate, e aqui eu posso inflar o layout que eu quiser. Então vou passar o layout que é o feed item dentro do view group que eu tenho aqui atualmente. Vou colocar aí como falso para ele não adicionar a raiz. E aqui eu vou instanciar um post view holder e passar essa view como sendo a view holder principal. Ou seja, toda vez que vem uma interação da lista, né, da minha linha, ele vai pegar os componentes desta view e adicionar no meu view holder aqui. Dessa forma eu consigo fazer o find view by ID e pegar todos aqueles componentes que eu criei para eventualmente no futuro usar o método bind, que a gente vai usar em cada linha para atribuir os valores dinâmicos em cada componente daquela linha, que é quando acontece o onBindView. O onBindView acontece quando ele tem a necessidade de construir uma nova linha. Então, com o BindView eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o post do índice atual, que é a linha corrente que eu estou carregando, e vou chamar o post viewholder.bind com este post. Só fazendo essas duas linhas eu já tenho pronto aí a minha linha construída. E a gente precisa agora atribuir, né? Vou criar um método void setPost para ter o nosso post. Na verdade eu vou usar os setPosts aqui. Ó. Então aqui eu já tenho definido para mim, né, um método set para construir e atribuir a minha lista. Agora eu preciso construir alguns dados falsos e usar a recycler_view para atribuir esses dados. Então aqui no onCreate eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha recycler_view, né, eu chamo ela de RV, através do ID dela, que eu acho que não tem. Então, aqui está sem ID. Vou chamar o ID dela de Recycler mesmo. Recycler_view. E vou pegar este layout. Recycler_view. Eu preciso, né, necessariamente ter um layout manager, um layout que vai gerenciar ele. Pode ser grid, pode ser vários modelos de layout. Então, a gente vai estar utilizando o Linear Layout Manager, que ele simplesmente vai colocar a nossa lista de uma forma linear de cima para baixo. Agora a gente vai criar o view holder, tá? Vou chamar ele de adapter. Na verdade, a gente vai criar o nosso adapter. Vou colocar ele como uma variável de campo e vou atribuir no nosso recycler_view o adapter. Então, vou dar um set adapter e passar esse novo adapter que eu quero. E agora eu vou criar uma lista vazia de posts. Chamar ela de posts. Opa. E vou atribuir alguns dados falsos aqui para simular, né, essa injeção aí desse dado que a gente quer trabalhar. Então vou precisar de uma imagem de uma publicação, imagem de usuário e tudo mais. Então vou pegar aqui algumas imagens. Então vou pegar essas imagens aqui do nome de usuário e um post e colocar dentro do nosso drawable para a gente testar. Então tá aqui o Jon Snow, que é a imagem do usuário, e o post 1, que também vai ser uma imagem de uma publicação qualquer para a gente testar. Então vamos instanciar esse post 1, tá? Vou chamar ele de post 1 mesmo. E vou atribuir as propriedades. Então, a image view do usuário vai ser r.drawable.post1, na verdade é Jon Snow. Depois vai ser set image view do post, que vai ser o post 1. O nome de usuário vai ser o Jon Snow. O conteúdo vai ser um conteúdo qualquer. Então, deixa eu pegar um conteúdo aqui. Então tá aí um conteúdo qualquer. E vamos atribuir também um título para um link de um URL. Deixa eu dar um uppercase.
e também vamos atribuir o subtitle, que também é um texto qualquer da internet. E agora atribuir esses caras à nossa lista. E vamos pedir para o adapter setar essa lista nova e depois notificar o nosso recycler que houve mudanças. Então vou dar um notify dataset changed. Então se eu executar agora, em tese a gente vai ter já a nossa lista com um único registro aparecendo na tela. Tá? Então vamos ver se isso aqui acontece. Então tá lá, subiu, mas ainda não está igual que a gente espera, né? Então faltou tempo também. Então vou colocar aqui o time, que é 2 minutos. E vamos fazer algumas alterações aqui no layout do adapter. Então vamos abrir aqui e ver a primeira coisa que está esquisita nesse layout. A cor de fundo, né, na verdade não é esta do linear layout. A cor dele é a lighter gray, né, não light gray. E a gente também tem algumas margens aqui. A margem inicial acho que está certa. Deixa eu ver como é que está o oficial aqui. Na verdade não tem essa margem de cima aqui. Então essa margem aqui ela não existe. E a margem que está desse daqui para esse daqui está muito grande. Na verdade eu acho que nem precisa aqui embaixo ter essa margem do topo, né? Então a gente pode definir só a margem inicial, final e a imagem do bottom. Acho que fica melhor. Aí melhorou. E agora a gente pode definir uma margem também aqui do texto. Uma margem top aqui na imagem de 16. Acho que 16 tá bom. E a gente conclui a nossa parte de mostragem, né, a nossa amostra da publicação. Acho que ficou muito grande. Vamos colocar 8 mesmo. Colocar uma margem de 8 top aqui nessa imagem em relação ao conteúdo em si da publicação. Então a gente termina essa parte. Depois a gente precisa colocar também uma linha a mais aqui, né, para conseguir visualizar. Na verdade não é nem uma linha, é uma margem de um conteúdo para outro, né, para ver essa parte cinza que tem aqui. Mas se a gente olhar a grosso modo, a gente já tem definido que a gente precisa do nosso layout do nosso Facebook. Então essa parte de constraint é muito simples, né, entre aspas, de trabalhar. Claro que você tem que se acostumar com a parte dos constraint start, top to bottom e assim por diante, mas faz com calma que tudo vai ficar claro para vocês, tá bom? Então a parte dos adapters também, essa é a forma mais convencional. Eu acredito que 90% do seu tempo você vai estar trabalhando com listas, né, com a Recycler View em si, para listar dados, seja no formato linear, ou grid, ou qualquer outro formato, mas em linhas gerais é assim que a gente trabalha com listas. Então a gente pode estar colocando mais um componente aqui na nossa lista, tá? Vamos duplicar aqui e a gente vai ver que vai adicionar mais registros à nossa lista. Então o adapter é o cara que vai gerenciar, né, por próprio nome dele diz, é adapter, né, é um adaptador para Recycler View, conseguir atribuir N elementos que ele quiser, tá? Então aqui a gente está colocando bastante elementos na tela. A gente está sem margem ainda, mas a gente vai fazer isso aí no próximo vídeo. Então o adapter faz isso e o View Holder, o próprio nome dele também diz, é o cara que segura, né, uma view, né, que é o cara que é o container que encapsula as propriedades daquela view, que são atribuídas aqui através do onCreateViewHolder e através do inflate, né, quando você infla um layout usando
o conceito do inflator. Então aqui o layout foi inflatado, né? A gente conseguiu inflar esse layout, a gente conseguiu pegar as referências usando o file de view by ID e atribuir dinamicamente através do método bind toda vez que acontece uma rolagem. Então a gente trabalha com recycle dessa forma e já está quase pronto aí nosso feed do Facebook de publicações. E nos próximos vídeos a gente vai começar a trabalhar não só com links, mas com publicações oficiais, que nem a gente fez nesse vídeo aqui, nesse app final aqui, que é fotos em si e não só a parte de links da foto, e colocar as margens e a toolbar superior e a barra de navegação aqui também com a animação. Então nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade à criação aí do feed do Facebook. Se você gostou, clique no gostei, não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo, porque isso pode ajudar outras pessoas também, outras pessoas que querem aprender aí desenvolvimento Android. Se você quiser se aprofundar, tem links na descrição de materiais mais avançados, materiais mais completos, e você pode baixar esses materiais também clicando no link aqui da descrição. Então, se inscreva e compartilhe esse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui e te vejo no próximo episódio.